Saudações, diletantes! Essa é aquela época do ano em que eu adoro ver outros canais, não só canais, mas páginas, é, perfis de redes sociais, enfim, tudo no mundo se forçando, mesmo quando não é o estilo deles, mesmo quando não é a praia deles, digamos assim, é a temática do terror. É muito bom ver outras pessoas que muitas vezes até nem gostam da temática, tendo que se forçar a fazer alguma coisa dentro dessa temática simplesmente para ganhar views ou para chamar atenção, ou porque é nisso que coletivamente todo mundo está pensando, sabe? É muito legal de ver isso, é muito interessante de ver como essa temática toma conta das pessoas nessa época do ano, né? Enfim. E aqui, como praticamente já é Halloween o ano inteiro, a gente já trabalha com essa temática do terror o ano inteiro, né? Seja aqui no Diletante Cast, ou seja nos contos de terror e dark fantasy que a gente está sempre postando. Eu vou pular alguns dias, vou pular 2 dias do dia 31, né? E vou trazer uma coisa assim, um tanto quanto mais incomum, que pelo menos até hoje eu não vejo muito outros canais falando, que é o Dia de los Muertos, né? Então, eu estou aqui gravando esse podcast hoje numa noite chuvosa, praticamente já madrugada chuvosa, tal qual de fato o Dia de Finados aqui no Brasil sempre costuma ser, né? Ou quase sempre, costuma sempre chover nessa data. As pessoas mais velhas falam e de fato na prática isso sempre acaba acontecendo, ou quase sempre. E esse ano, pelo visto, não vai ser diferente. Então, hoje nós vamos trazer aqui para o canal um assunto que não necessariamente é terror, não necessariamente é algo assustador e tal, mas que, pela nossa cultura aqui, quer queira, infelizmente, na maioria das vezes, no caso, né, quer queira, quer não, acaba também se encaixando nessa temática, assim, um tanto quanto próxima de temas que são abordados de maneira insólita, né? Que é essa celebração do Dia de Finados e como ela é feita no México. Inclusive, eu já estou querendo falar desse assunto no meu blog desde o ano passado. O ano passado eu acabei não conseguindo, quando eu me espantei, a data já estava assim em cima. Esse ano também, mas eu estou fazendo um esforço porque eu não posso passar o primeiro dia de finados do Essência Diletante no YouTube sem abordar esse assunto, sem dedicar um podcast inteiro para falar sobre isso. Até porque é uma celebração que eu ainda pretendo, aliás, sempre foi meu sonho ver ao vivo, né? Eu ainda pretendo viajar ao México em algum momento da minha vida, não sei quando, não sei se algum dia realmente ainda vou ter essa oportunidade ou não, mas quer seja antes de morrer ou depois, vocês podem ter certeza que eu vou até lá, vocês podem ter certeza que eu vou ver o Dia de los Muertos, o Dia de Finados mexicano, de perto e, sabe, sentir de fato tudo aquilo, a coisa como ela é no lugar de fato onde ela se realiza. Que é uma tradição que pode principalmente ser encontrada no México, mas também em outras regiões da América Central, como a Guatemala, o El Salvador e Honduras. E, acreditem se quiser, nos Estados Unidos também, pela grande presença de mexicanos por lá, né? Por mais impedidos que eles costumam sempre ser de entrar naquele país, né? Enfim. Então, alguns historiadores apoiam que essa celebração tem características que remontam a tempos antigos, tendo origem em cultos realizados pelos astecas. E também os maias e outros grupos menores, digamos assim, e existentes na ancestralidade dessas regiões, que seriam os purépechas e os totonacas. Eu, pessoalmente, antes de eu pesquisar sobre isso para fazer o podcast hoje, eu sempre achei
Essa coisa de você ver a morte e o outro lado não como uma coisa negativa, mas como algo a ser celebrado, e essa ligação íntima do México com essa temática que a gente pode ver muito facilmente até em alguns programas de humor do México que chegaram aqui no Brasil nas décadas de 80, 90, enfim. Cemitério? Sim, pelo cemitério. Onde estão os cadáveres mortos dos defuntos que já faleceram? Sim! O próprio culto à Nossa Senhora de Guadalupe, que se você olhar, para quem olhar assim a imagem dela, ela tem feições um tanto quanto indígenas. Para mim, tudo isso, e incluso também, obviamente, a própria celebração do Dia de los Muertos, sempre foi um resquício do que eu entendo da cultura asteca, né? E principalmente da mãe morte dos astecas. Eu creio, agora dando a minha própria opinião, se bem que os próprios historiadores concordam comigo, e eu fiquei muito feliz quando eu li essa parte para colocar aqui, quando eu percebi que não era só uma opinião minha, que de fato é um fato histórico, que, sabe, os resquícios da cultura asteca, e principalmente da mãe morte dos astecas, que os astecas tinham de fato uma deusa, uma divindade que ao mesmo tempo ela regia tanto o nascimento quanto a morte, sabe, as duas coisas para eles. Para os astecas, que inclusive eram chamados de mexicas também, daí o nome do próprio país. Para eles, nos tempos antigos, não eram coisas muito diferentes, sabe? A morte e o nascimento eram apenas duas pontas de um mesmo ciclo. Então, sempre que eu olhava para a celebração do Dia de los Muertos, eu sempre achava que tinha alguma coisa a ver, eu sempre via como um resquício dessa cultura ancestral deles, né? Inclusive, esses povos celebram a vida exatamente dos seus ancestrais nessa data, fazendo festividades por meio de oferendas e fartura de comida. E isso para eles é uma coisa muito importante. Os crânios dos falecidos lá atrás, na época desses povos ancestrais, tem esse detalhe também, era guardado a ser mostrado nos rituais, o que era, hoje em dia, no caso, quando eu citar lá na frente os elementos do altar do Dia dos Mortos, que eu ainda vou falar disso aqui, tem as caveirinhas de açúcar, né? É claro que com o passar dos milênios, com o passar dos séculos, a coisa se modernizou, a coisa se suavizou para ficar mais palatável, né, para as normas de uma sociedade moderna, né, por assim dizer. E esse ritual festivo passou por gerações ao longo do tempo e recebendo, obviamente, também influência católica, como eu já havia citado antes, né, da Nossa Senhora de Guadalupe e tal. Que no caso, a Nossa Senhora de Guadalupe é de fato uma santa católica mexicana, mas essa influência cristã foi trazida para a América pelos espanhóis. Foi aí que desse jeito surgiu essa fusão do Dia de los Muertos, que eles já tinham antes, com o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados, que aqui no Brasil, infelizmente, eu posso dizer assim, ainda comemorado, nem comemorado, né? Ainda é tratado de uma maneira assim muito pesada, muito triste, infelizmente é fortemente influenciada, né, pela maneira cristã de se ver a morte, né, como essa coisa pesada, como essa coisa de final, finitude e enfim. Apesar de que eles têm lá a crença do céu e tal, do paraíso, mas infelizmente, até mesmo pelo que a gente vê nas pregações da maioria dos pastores, da maioria das religiões, principalmente protestantes aqui no Brasil, não é o que de fato na prática, no cotidiano, eles acreditam, né? A morte para eles ainda tem aquela coisa de ser o fim de tudo, eles têm aquela coisa de que, sei lá, eles não acreditam em um outro lado, eles não acreditam em espírito, tem a coisa de que
pessoa só vai ser ressuscitada no juízo final e tal, enfim, eu acho isso muito, muito pouco confortante, digamos assim. Eu acho uma visão da morte muito negativista. É bem o exato oposto do Dia dos Mortos do México, né? Bem o exato oposto da herança que os astecas, os primeiros povos pagãos mesmo aqui das Américas, e quando eu utilizo essa palavra, quem me conhece sabe que ela não é pejorativa, muito pelo contrário, foi graças a essa herança que para eles a própria visão da morte em si, o próprio Dia dos Mortos é celebrado, né? É uma coisa que eles levam de uma maneira muito mais leve, muito mais benéfica, até mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, do que a nossa maneira de ver isso, na minha opinião, né? Que é muito mais sombria, muito mais densa, enfim. Inclusive, eu não vou nem falar muito sobre isso não, mas vale eu mencionar, já que eu toquei no assunto, que o último dia de finados em que, de fato, eu fui visitar um ente querido no cemitério, ainda antes disso tudo, né, que tá acontecendo nos últimos anos, a galera, assim, eu vi, né, algo que eu posso dizer que eu vi, ninguém me contou, a galera das igrejas agora tá dando para ir fazer pregação dentro do cemitério, sabe? Você tá andando ali, você tá indo, levando flores, levando velas, enfim, levando as suas homenagens para os seus entes queridos que estão lá, e você é obrigado a lidar com aquele comércio de almas ali do nada, sabe? Tem algumas pessoas até que nessa data estão chorosas, estão tristes, aí você, além de estar andando, que não é o meu caso, mas para muita gente não é um lugar agradável, é um lugar que só de estar ali a pessoa já se sente mal, ainda tem que se sentir mal de estar lidando com vespeiro, que é assim que você se sente, né? Você se sente tocando moscas. Imagina se já incomoda, por mais que sim, cada um tem direito de professar a sua fé como queira, mas essa conversão na marra que de vez em quando certas religiões fazem, sabe, de literalmente querer te agarrar pelo braço e te obrigar a ouvir o que eles têm a dizer, independente de você estar interessado ou não, independente de você ter outras coisas para fazer, independente de ali naquele lugar ser ao meu ver, um lugar de respeito, sabe, um lugar solene, um lugar que não é para você estar ali querendo entregar jornal, querendo parar aquela pessoa que ela tá ali com o ente querido dela na mente e de repente, sei lá, você tá andando em direção à sepultura do teu ente querido e se alguém te cerca te esfregando um jornal na cara. Sei lá, eu acho aquilo, sinceramente, porque, infelizmente, se no Brasil quase tudo é sem lei, imagina cemitério, né? Mais do que nunca cemitério é terra sem lei. Mas eu não sei se ainda agora, depois de tudo que aconteceu de lá para cá, de 2019 para cá, se ainda continua assim, mas até 2019, na boa, eu cheguei quase a me estressar com isso, a arranjar quase problema com que eu respondia à altura, né, que eles estavam praticando um desrespeito absurdo, ao meu ver, das pessoas estarem ali com outros planos, aí sei lá, e depois eles querem julgar e condenar as religiões de matriz africana, que vão para lá também para celebrar os seus santos, as suas entidades, mas não ficam assim, esfregando jornal na cara de ninguém, agarrando o braço de ninguém, sabe? Para com eles ali no cruzeiro quem quer. Eles não ficam nesse vespeiro, que nem mosca atrás dos outros, inclusive principalmente de outros, e outrem, que não estão nem aí, sabe, de pessoas que não estão ali para isso, que eles não convidaram ninguém para lá para isso, que nem a galera das religiões de matriz africana costuma fazer, né, de fazer a celebração deles já com o pessoal que já vai para lá para isso, que já sabe que está indo para lá para isso. Então, ao meu ver, eles julgam tanto e são eles, na verdade, que estão desrespeitando o lugar, são eles, na verdade, inclusive, que estão desrespeitando as pessoas que estão ali indo prestar suas homenagens a seus entes queridos, né, agarrando elas pelo braço daquela maneira e sei lá. Enfim, eu não vou, como eu falei, eu não vou me aprofundar nisso, não vou perder o meu tempo nesse podcast para falar sobre isso, mas eu só queria deixar esse desabafo aqui, porque foi algo que me chocou quando eu vi, foi algo que
E sei lá, até hoje eu não acredito ainda, eu só acredito porque eu vi, sabe? Se alguém me contasse, eu não acredito que realmente isso acontece, que realmente isso tinha chegado a esse ponto. Eu não tô falando de ficar na porta da necrópole, não, na porta do cemitério, não, é lá dentro mesmo, sabe? É nos corredores, é um absurdo, ao meu ver é um absurdo, enfim. Mas voltando aqui ao Dia dos Mortos, que obviamente é um assunto muito mais produtivo do que essa questão de intolerância religiosa. Inclusive, desde 2003, o Dia de los Muertos foi considerado uma das obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco. Um título que eu acho que é, de fato, muito bem merecido, que é, de fato, um reconhecimento até necessário, né? Enfim. Então, nessa celebração, segundo conta a crença popular, nesses dias de celebração, que não necessariamente é só no dia 2, mas no caso deles, dependendo das tradições, né, pode começar ou no próprio dia 31 ou no dia 1º, nesses dias os falecidos retornam do além-túmulo. É aquela época do ano em que, de fato, os mortos visitam os vivos, né? Eu ia deixar para falar isso mais à frente, mas eu vou aproveitar que eu tô querendo ilustrar para quem... Eu acho que hoje em dia ninguém nunca deixou de ouvir falar sobre essa celebração, né? Mas, assim, para quem não entender muito bem ainda como ela funciona, a Pixar lançou alguns anos atrás, em 2017, se não me engano, aquele filme que eu, inclusive, amo, que eu, inclusive, adoro. Só nunca trouxe ele aqui pro canal, só não falei dele aqui no canal ainda, né? Não sei se algum dia eu posso até fazer isso, porque o canal é muito mais voltado para um conteúdo mais adulto, para um conteúdo mais de terror mesmo, um conteúdo mais sombrio. Mas, inclusive, eu estou fazendo uma experiência hoje, né? Falando de algo que não necessariamente é terror, mas pelo contrário, o desmistifica, né? Que é aquele filme que aqui no Brasil tem um título péssimo. Eu me recuso a usar o título nacional. Desculpe quem trabalha com tradução, mas sabe, aqui no Brasil é um título péssimo que meio que, inclusive, influencia por completo o sentido daquela história, o sentido do que aquele roteiro, do que aquele filme quer passar. Passa uma imagem assim de algo infantilizado demais, de algo até mesmo imbecilizado demais, e não é nada disso, sabe? A mensagem do filme é muito mais profunda, que é o Coco, que obviamente também pela infantilidade da nossa cultura nacional não pôde vir para cá com seu nome de origem. Inclusive a própria personagem que tem esse nome no filme, que no México é um apelido recorrente para Socorro, né, para Maria Socorro, acabou tendo que mudar de nome. Mas no resto do mundo ele ficou conhecido como Remember Me, o que eu acho que é Lembre de Mim, né? O que eu acho que tem muito mais a ver com a temática, tem muito mais a ver com a mensagem que o filme quer passar, com o próprio Dia de los Muertos em si, e com como eu acho que ele deveria ter sido traduzido aqui no Brasil, né? Se fosse Lembre de Mim, eu acho que faria muito mais sentido. Mas é um filme que, para quem não entende, inclusive a pessoa que me recomendou ele é mexicana, a pessoa que me recomendou ele, me recomendou realmente veio dessa cultura, realmente veio desse país, então, sabe, foi uma indicação mais do que acertada, com lugar de fala. E eu concordo plenamente, eu realmente acho que o que você precisa saber sobre o Dia de los Muertos, assim, de uma maneira simples, lúdica, e para quem não entender muito bem como essa coisa dos mortos virem à Terra funciona, esse é o filme, sabe? Que explica essa coisa, não de uma maneira macabra, como muita gente pode imaginar que isso fosse, né? Porque, obviamente, não tem nada a ver com zumbis, mortos-vivos, a zombie walk que costumava acontecer nessa época também, não tem nada a ver com isso, é completamente diferente, é completamente muito mais agridoce, digamos assim, do que isso, né? Enfim, e por essa razão, né, dos falecidos voltarem
a terra nessa época, eles são recebidos com uma grande festa. As cidades no México são decoradas, são montadas altares nas residências, uma forma de presenteá-los, né? A mesa de comida na casa é colocada para eles também, é partilhada com eles. Os cemitérios viram locais praticamente de piqueniques, isso aparece no filme também. São locais que são enfeitados, é bem diferente, mais uma coisa que eu invejo neles, né? É bem diferente dos nossos cemitérios aqui, que normalmente costumam ter aquela aparência abandonada, aquela aparência desagradável, triste. Os deles não, os deles costumam ser enfeitados e tal. E há, inclusive, quem passe a noite lá, e não é uma pessoa ou duas, sabe? São várias famílias, são vários grupos. Como eu disse, vira quase que um parque, assim, um lugar de piquenique com várias pessoas ali ceando nos túmulos dos seus entes queridos e, de fato, fazendo isso como se eles estivessem lá, como se estivessem partilhando aquela comida, aquela celebração, aquela ceia com eles. Pode ser inusitado para quem nunca ouviu falar disso, pode ser inusitado assim para quem não tiver uma mente tão aberta para imaginar isso acontecendo da maneira mais natural possível, até com crianças junto e tal, mas, sabe, ainda bem, graças aos deuses, que nós temos culturas diferentes, em lugares diferentes, em países diferentes. Ainda bem que mesmo a globalização ainda não conseguiu acabar com essa diversidade cultural do nosso planeta, né? Às vezes até acaba ajudando a espalhá-la, às vezes acaba até ajudando a levá-la, como de fato essa data se tornou popular ao redor do mundo graças a isso, né? Enfim. E como eu havia falado das datas, né? Tem algumas tradições que são tanto quanto restritas com relação a isso, que eles acreditam que no dia 1º de novembro é especificamente para os mortos mais jovens virem à Terra, que é essa divisão, né? E no dia 2 seriam os que morreram adultos e mais velhos, né? E é claro que para quem já pesquisou sobre essa festa, sabe que a caveira, em espanhol, no México eles chamam de calaveiras, são basicamente o símbolo maior da festa, né? Como eu falei anteriormente, que antigamente, inicialmente, lá há séculos atrás, ainda se utilizavam crânios reais, né? Mas com o passar do tempo isso foi adaptado. Aí não somente aquelas fantasias, aquelas caveiras pintadas nos rostos e usadas como máscara, mas também tem as caveiras mais simbólicas ainda, né? Feitas com materiais escritos, com poemas, críticas sociais, sátiras. E também uma prática que eu sinceramente eu acho também muito legal, eu admiro muito, é por isso que eu digo que antes de eu morrer eu ainda vou ver isso ao vivo, ou até mesmo depois, né, quem sabe, se antes não for possível, que não só os desfiles, né, que costumam ocorrer das pessoas fantasiadas de caveira, eles fazem alegorias de caveira também, ou algo próximo a uma alegoria, né? Porque é um olhar assim muito brasileiro você falar de alegorias, mas é algo próximo disso, que a alegoria é uma coisa nossa aqui do carnaval, e tem muita gente até que confunde o Dia dos Mortos mexicano como se fosse um carnaval, mas apesar de ter algumas similaridades, principalmente nessa parte artística da coisa, nessa parte artesanal da fantasia, da alegoria, mas eu acho na verdade eu tenho toda certeza que obviamente os objetivos das duas festas são bem diferentes, a maneira delas serem celebradas ou dos costumes durante elas obviamente é bem diferente também, sabe, são praticamente opostos. Mas o que eu ia falar, além desses desfiles, uma coisa que segundo as minhas pesquisas eles também fazem, são os esqueletos com roupas e adereços.
que costumam ficar espalhados assim por todos os lados, desde as casas e até as ruas. Geralmente estão vestidos com roupas, chapéus, e adereços como brincos, vestidos. E segundo a tradição, são eles que recepcionam essas almas dos mortos que vêm visitar os seus entes queridos. Dentre uma grande variedade de tipos desses esqueletos, né, tem os pequenos, tem os grandes, tem alguns que são feitos em tamanho real, e é possível encontrar até esqueletos humanos decorados. No entanto, a maioria são realmente bonecos representativos, que, como eu disse, a coisa foi adaptada, né, ao longo dos anos, ao longo das décadas, e feitos com materiais como papel machê, madeira, barro. O que a gente vê mais nas fotos, assim, quando a gente pesquisa, eu vou até, mesmo isso aqui sendo um podcast, eu vou tentar colocar algumas ao longo do podcast. Quando eu fizer a edição, eu vou tentar colocar algumas assim para quem quiser não só ouvir, mas dar uma olhada também nas imagens, que inclusive são imagens que eu gosto muito, são imagens que realmente eu acho muito bonitas. Eu já falei isso em outras ocasiões, não aqui no canal, mas tanto com pessoas quando eu converso sobre esse assunto, como até em comentários em outros canais. Não necessariamente quando estão falando sobre o Dia dos Mortos, mas sobre a cultura mexicana em si, que eu particularmente eu acho que é uma cultura única por conta disso. O que eu vou falar não aparece só no Dia dos Mortos, não aparece só nessas celebrações, mas você vê nuances disso em outras partes da própria cultura cotidiana do México, quando a gente tem acesso a elas, né? Que é essa suavidade, esse jeito único de se tratar a temática da morte de uma maneira leve, de uma maneira até lúdica, de se fazer, como o Dom Caveira, por exemplo, que aqui no Brasil pelo menos chegou com esse nome, que era uma série do Chespirito, que é o mesmo comediante que fazia o Chaves e Chapolin, que aqui no Brasil são mais conhecidos. Não dá para falar de cultura mexicana sem falar dele. O Roberto Bolanhos. E o Dom Caveira era basicamente isso. Era um programa de humor sobre um agente funerário, e as temáticas dentro assim dos episódios tinha a ver com viúvas, tinha a ver com a própria questão do falecimento, aparecia os caixões ali na funerária do cara, e não era em hipótese alguma um programa pesado, ou um programa de terror, ou um programa assim que não pudesse ser assistido por pessoas de todas as idades. Eu acho isso fantástico, sabe? Eu não sei se alguém admira isso tanto assim, com tanto afinco, mas é uma das coisas assim que eu admiro muito, muito mesmo na cultura mexicana, é essa capacidade que eles têm de tratar essa temática com tanta suavidade, sabe? Com tanta naturalidade, com tanta leveza, enfim, é único, é algo único que eu até o presente momento eu não vi desse jeito ainda em nenhuma outra cultura ao redor do mundo. Não me diga! E exatamente por causa disso, para algumas outras culturas, essa decoração que eu acabei de descrever do Dia de los Muertos, das caveiras e tal, dos esqueletos vestidos na rua. Imagina você tá andando assim pela rua no Dia de Finados ou no Dia de Todos os Santos, e você se deparar com um grupo de esqueletos assim encostados em um muro, tipo vestidos assim de roupa, ou de roupas coloridas, ou de roupa comum mesmo, assim, do dia a dia, assim, na rua, sabe? Para muita gente, para muitas culturas, isso pode parecer algo um pouco mórbido, mas para os mexicanos, os esqueletos divertidos e decorados com cores alegres, pelo contrário, ajudam os vivos a lidar com a morte de uma forma menos triste. Enfim, é algo para mim, é surreal, mas não surreal num sentido pejorativo, não surreal num sentido
que não exista ou que não devia existir, mas pelo contrário, surreal de tão incrível, surreal porque, sabe, para mim é algo que o resto do mundo e principalmente o resto das Américas tem muito a aprender com isso, sabe, tem muito a aprender com eles, tem muito a aprender com essa maneira deles lidarem com esse tema, né, deles lidarem com essa questão que quer queira, quer não, eu também é algo que eu costumo falar muito, né? Isso é a única coisa certa na vida. Saber que a gente vai ter que lidar com isso, inclusive até aqui a plataforma, eu espero que não bloqueiem ou não desmonetizem esse vídeo por eu estar repetindo essa palavra muitas vezes, mas é inevitável se você está falando do Dia dos Mortos, você não repetir essa palavra muitas vezes. Até é uma amostra desse tabu, sabe? É uma amostra de que, sei lá, é uma palavra que na cultura do resto das Américas, porque eu acho que quem coordena a plataforma aqui não é necessariamente alguém do Brasil, mas é uma amostra do quanto a galera some não, do quanto a galera foge desse tema, do quanto a galera quer que isso suma, do quanto a galera se impede de falar sobre isso ou de se trabalhar essa temática de uma maneira até a torná-la mais suportável, porque quer queira, quer não, é a única coisa certa na vida. Quer queira, quer não, é a única coisa certa que um dia todos nós vamos para lá, quer onde seja esse lá, e um dia todos os nossos entes queridos também vão para lá. Então, o que é melhor? Tratar isso de uma maneira assim, lúdica, alegre, menos triste, e lidar como os mexicanos fazem, ou assumir que de fato isso está ali, que de fato existe, vai sempre existir, sempre existiu, ou ficar simplesmente tratando como um tabu, ficar simplesmente, sei lá, essa proibição de se falar sobre isso, de se tocar nesse assunto, de até mesmo se mencionar essa palavra. Enfim, fica aí a reflexão, fica aí, sabe, pensem sobre isso. E claro que você pensa em finados, eu acho inclusive que eu vou usar mais essa palavra, se bem que já foi meia hora de podcast se falando a outra palavra que aqui na plataforma é proibida, mas enfim, eu espero que não bloqueiem esse vídeo, porque é um conteúdo que de fato eu acho que merece ser compartilhado, que merece ser falado sobre, enfim. Então eu vou me referir a partir daqui como finados, sabe? E é claro que a gente pensa em finados, a gente pensa em flores. E as flores decorativas também são uma parte muito importante na maneira como a cultura mexicana faz essa celebração. Inclusive uma flor em específica, que aqui ela é chamada de cravo, que seria um cravo de finados, né? A palavra é outra, mas como eu falei, eu vou evitá-la daqui por diante, que é o cempasúchil, que é um tipo específico de crisântemo, um tipo específico de flor dourada ou amarela, não amarela clara, mas aquele amarelo dourado, cor de laranja, que naquele filme que eu citei há alguns minutos atrás também aparece muito, inclusive é uma peça-chave do roteiro, e é muito bem utilizada naquele roteiro, inclusive, quase como que uma chave de acesso entre os mundos, né? Porque na vida real ela tem bem esse simbolismo também, ela é emblemática nessa data comemorativa e ela é tratada não apenas como enfeite, mas também são as pétalas dela que costumam ser usadas para formar esse caminho até o altar que os finados vão fazer, e de forma a ajudar essas almas a encontrar esse altar, a encontrar os seus familiares. E isso no filme também é muitíssimo bem representado. Logo assim, não vou dizer logo nos primeiros minutos de filme, mas sabe, bem antes da metade do filme isso já aparece, e de uma maneira muito bonita lá também, que lá eles interpretaram isso como uma grande ponte imensa
feita, formada pelas pétalas dessa flor, né, que corresponde a todas as pétalas que estão sendo colocadas nos altares e jogadas no chão, nas ruas e nos caminhos em todo o país do México nessa data, né? Enfim. Aí, como eu disse antes, que mais à frente eu ia citar mais sobre o altar de los muertos, né? O altar de finados dessa celebração, digamos assim. Segundo as pesquisas que eu fiz também, tudo que eu estou falando aqui é segundo pesquisas. Então, eu vou estar sempre falando com essa base, eu não estou inventando nada da minha cabeça. Só mesmo as minhas opiniões quando eu tenho que dá-las. Mas fora isso, a parte informativa, então eu tenho que sempre dizer baseado nas minhas pesquisas. E baseado nelas, você tem 7 níveis nesse altar. E no primeiro nível, normalmente se fica a cruz feita de flores, dessas flores que eu falei, né? O cempasúchil, inclusive é um nome um pouco dificinho de você aprender a pronunciar. Eu não sei se eu estou pronunciando completamente correto, mas eu estou tentando seguir ao máximo a pronúncia que eu vi lá no filme, né? Como eu disse, esse filme é uma aula para quem quer aprender sobre, ou pelo menos começar, né, a aprender sobre essa celebração, mas o legal e interessante é não ficar só nele, usá-lo como um primeiro degrau, como uma porta de entrada para a partir dali você buscar outras fontes de pesquisa. Inclusive, uma dica assim, de ouro que eu vou deixar para quem quiser procurar esse filme tentem assisti-lo em espanhol. Porque, como eu falei, a dublagem nacional me decepcionou um pouco, acabou infantilizando demais a história, não só na tradução do título, mas em alguns momentos ao longo da história também sai da profundidade da mensagem que ela quer passar pra gente, né? Que é aquele roteiro tem a dizer. E eu me senti muito bem, eu passei a fazer essa comparação exatamente porque a primeira vez que eu assisti foi em espanhol, as primeiras vezes, né? Porque obviamente eu não assisti uma vez só. Tô falando do Remember Me, né? Do Lembre de Mim, ou Coco, que são os nomes que esse filme tem no resto do mundo. Mas, infelizmente, quando eu fui assistir a versão dublada, sei lá, o choque, a diferença foi muito grande. Até mesmo nas pronúncias assim, das coisas e tal. Eu sei que a nossa dublagem se supera muito em muitas coisas, acaba superando os originais até em muitos casos. Tem muitos filmes por aí que de fato isso acontece, nos animes também. Mas aqui, nessa animação em específico, não foi o caso. Então, eu aconselho a que quem se interessar busque por Coco ou Remember Me no idioma original, né, em espanhol, que acabou sendo feito o idioma original da animação em espanhol mesmo, né, ainda que tenha uma versão em inglês também. Mas voltando ao altar, você tem o primeiro nível, que são as flores, as sementes e frutas. Aí no segundo nível ficam as fotografias dos finados, para quem o altar é dedicado, né? E mais uma vez, citando o filme, isso lá tem uma importância muitíssimo grande, né? Que basicamente pelo enredo do filme, sem essas fotos, o finado não pode vir à Terra, né? E sem ser lembrado, por isso o nome do filme faria muito mais sentido em português seria Lembre de Mim, o Remember Me, que foi no resto do mundo inteiro, que sem ser lembrado, basicamente esse finado tem um falecimento definitivo, né? Eles simplesmente desaparecem.
sem a foto, além de com o tempo ele desaparecer, ele basicamente não acaba não podendo vir à Terra, né? Na vida real, eu não sei se a regra é necessariamente essa, e nas pesquisas que eu fiz para esse podcast não me apareceu isso, né? Que a regra é tão rígida assim, mas eu tô falando que é como essa coisa da fotografia no roteiro do filme foi representada, porque ela tá no segundo nível. As fotos, né, estão também no segundo nível do altar, elas também são parte importante do altar na vida real. Aí no terceiro nível a gente tem as frutas e os pratos preferidos da pessoa falecida. Tudo bem que a gente já tinha tido frutas antes, né, lá no primeiro nível, mas elas estão no segundo também, junto com as comidas preferidas do falecido. Aí no quarto tem o pão de muerto, né? Que é o pão de finados, um tipo de pão tradicional específico que é oferecido, consagrado, né? Que é oferecido feito especificamente para esse fim, para essa data, não é uma comida comum. Aí você tem no quinto nível o sal, que simboliza a purificação. Um sexto nível é dedicado às almas do purgatório. Então é onde vão ser colocadas as velas e tal. Eu esqueci uma coisinha lá na parte no nível do pão de muerto, né, na parte do pão de finados, tanto no terceiro quanto no quarto nível, que são os níveis assim mais ligados à parte de alimentos e tal. Principalmente no quarto, que são os alimentos oferecidos específicos, né, dessa data de finados, é que entram aquelas caveirinhas de açúcar que eu havia dito lá no início, né, que tem as calaveiras dulces, né, as caveiras de açúcar, que também são uma parte importante no altar, na maioria deles, pelo menos, né, em um altar assim, se ele for feito de maneira tradicional. E no sétimo nível, a gente tem uma imagem assim de um santo ou santa, alguma imagem de devoção da família, né? O que, como eu citei anteriormente também, em algumas cidades do México, na maioria delas, acaba sendo a Nossa Senhora de Guadalupe. Contudo, porém, entretanto, eu creio, e também não só pela opinião minha, não só a opinião do Instituto Diletante de Achismo, mas também porque alguém muito mais ligado a essa cultura já me disse isso. Essas regras assim do altar não são tão fechadas, não são tão rígidas. Isso que eu citei aqui, como eu pesquisei, que se faz um altar desse tradicional, né? Mas normalmente cada família eu acho que segue o seu próprio altar, principalmente assim, os mexicanos que estão fora de seu país, né, que não necessariamente eles, dependendo de onde eles estejam, eles vão conseguir todos esses elementos. O crisântemo de finados, por exemplo, né, o cempasúchil, que eu acho que é algo bem específico só do México mesmo, pelo menos eu ainda não ouvi falar dele ser comercializado, dele ser vendido fora de lá. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem, ou pelo menos até onde eu sei não tem. Então, sabe, em algum momento, ou por algum motivo, ou seja pela circunstância ou situação que seja, algum elemento desse não vai estar à mão. Então as pessoas vão deixar de fazer os seus altares e homenagear os seus finados por conta disso? Claro que não, né? E além disso, também são distribuídas por esses altares outras oferendas, como incenso, água pura, papéis coloridos perfumados ou com imagens, as próprias caveirinhas, não só de açúcar, mas de papel machê, de outros materiais também, enfim. Objetos de afeição da pessoa finada, isso também é uma parte importante. Obviamente isso vai variar de pessoa para pessoa, de família para família. Então sim, eu acho que o que conta é a intenção, né? Você ter mais que você siga uma determinada regra para fazer os níveis, ou até mesmo se
o altar não conseguir ter todos os níveis, enfim, eu acho que o mais importante é a homenagem mesmo aos entes queridos e aos ancestrais. E mais um detalhe interessante sobre os altares também, né? Esses altares de muertos, é que já desde a época dos astecas eles tinham a representação dos 4 elementos, né? O elemento ar, por exemplo, os astecas usavam um tipo de papel amate, que é um tipo de fibra feita de cascas de árvores para representar o vento, né, nos altares, o elemento ar. E posteriormente, após a miscigenação, né, as mudanças seculares em que a cultura foi sofrendo, essa fibra foi substituída pelo papel atual. E nesses papéis, diferentes divindades eram pintadas à sua versatilidade e podia ser tingido com diferentes cores disponíveis para a época, né, para cada uma das épocas. E posteriormente, com a influência espanhola, surgiram os diferentes padrões de cores e o que hoje em dia são aqueles papéis coloridos que parecem como se fossem toalhinhas de crochê numa primeira vista, né, para quem os vê de longe, e de perto eles correspondem à versão atual disso, né, feito com papéis coloridos, com outro tipo de material mais atual. E aí a representação do fogo como representação do elemento fogo mesmo, né? No caso seriam as velas, que geralmente são adicionadas devido ao seu uso fácil, né? Ao seu manuseio fácil com símbolos religiosos. E em versões menos frequentes, elas podem ser substituídas por tochas ou fogueiras controladas, pequenas fogueiras no caso, né, que representam o guia para a alma, até mesmo a luz no seu caminho de volta do mundo dos mortos até o nosso. 4 velas normalmente são colocadas para representar uma cruz e os 4 pontos cardeais. Isso costuma ser bastante usado até mesmo fora dos altares. E na representação da água, nós temos múltiplos significados, sendo um deles a crença de ser usado para se matar a sede do espírito, né? Como se ele tivesse de fato feito uma longa viagem e ele vai chegar para se servir daquela água. E são colocados objetos que representam a água, como um copo cheio de água, onde o finado poderá usar, né, para matar a sua sede. E na época dos maias, acreditavam que os cenotes, que eles consideravam sagrados, eram como uma porta para o submundo. Em muitas representações de altares, geralmente é colocado um prato com água, simbolizando exatamente esse cenote. E no elemento terra, além das flores, a gente tem a representação feita com aquelas sementes, frutas que já foram aqui mencionadas também, e mais as especiarias e outros benefícios da natureza. As sementes diferentes, como milho, cacau, são bastante usadas para formar padrões como se fosse o solo, né, nos altares. E uma ideia moderna dessa representação da Terra está relacionada àquele princípio da ideologia cristã, né? Da cinza para cinza, o pó ao pó, que você é pó e ao pó voltará, né? Que acabou sendo também introduzido nesse simbolismo por conta da miscigenação, né? Por conta daquela mistura também que eu já citei, que ocorreu entre essa cultura ancestral e a cultura cristã dentro dessa celebração do Dia de Muertos. E eu acho que não necessariamente só familiares, né, fazem esses altares e essas homenagens a falecidos. Eu encontrei nas pesquisas também, entre todas as fotos que eu estou deixando passando aí ao longo
do podcast, eu vou deixar essa também, eu encontrei um desses altares montado com uma foto do Dom Ramon Valdez, né? Que, para quem não lembrar assim pelo nome, era o artista que interpretava o Seu Madruga e vários outros personagens do Chaves e do Espírito. Inclusive, eu gostaria de citar que é, com toda certeza, o meu ator mexicano favorito ainda até hoje, sabe? Tem trechos do programa, como eu já pesquisei, que é um programa que mostra muito essa naturalidade dos mexicanos tratarem essa temática da morte com humor até. E é um personagem que já teve situações e falas assim em diversos episódios. Enfim, é um artista que quando eu vi, quando eu nasci talvez, e quando eu o vi pela primeira vez, ele já havia falecido. E até hoje eu considero meu artista mexicano favorito, para vocês verem que o quanto essa coisa da memória é importante, não só dentro desse Dia de los Muertos e dentro do próprio México, mas, sabe, na nossa vida mesmo, quanto a gente lembrar de uma pessoa que se foi, quer seja um artista, quer seja uma pessoa da nossa família, é vital. Porque, sabe, é alguém que talvez eu não teria conhecido, talvez eu não teria conhecido o trabalho, não me sentiria até hoje tão bem em assistir algumas esquetes, alguns personagens, algumas partes do trabalho dele de vez em quando, se ele não fosse lembrado mesmo depois de sua morte ainda até hoje, né? Enfim. Acho que não só eu, como muita gente, né? Não conheceríamos nem o personagem, nem o ator, se ele não fosse lembrado, passado de geração para geração, basicamente, que a gente já pode dizer isso, né? Ele morreu, se não me engano, ainda na década de 80 e nós já estamos em 2021, né? Até hoje ele ainda é muito falado na internet, ainda tem canais aqui no YouTube postando vídeos sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre o trabalho do próprio Bolanhos também, enfim, é o poder da memória se mostrando para além do Dia de los Muertos. Son ustedes muy afortunados, porque el difunto tuvo la gracia de dejarles como herencia esta hermosa mansión. ¿Hermosa? En cambio, a mí me botan a la calle después de haber servido fielmente durante 300 años. ¿Pretende usted decir que usted ha vivido aquí desde 1674? Estoy aquí desde esa fecha, pero no puedo decir que vivo, porque yo dejé de existir en el año de 1740. ¿Que dejó de existir? Así es. Y ahora, con su permiso, voy a arreglar la habitación de los señores. ¡Oiga, espere! Mi marido desapareció. La acompaño en su dolor. Y que usted descanse en paz. E eu já vou me encaminhando para encerrar esse podcast, né? Porque ele já está ficando gigantesco. Mas não somente por isso, né? Vou falar da La Catrina, né? Não vou falar tudo sobre ela, porque senão muito facilmente poderia ser feito um podcast só para falar sobre ela e sobre as lendas em torno dela, mas obviamente que se eu trouxe esse assunto aqui do Dia de Finados na cultura mexicana, ela é uma caveira literária famosa, né? Ela é uma personagem famosa, que existe também essa maneira deles representarem as calaveiras, né? Através das calaveiras personagens, através das calaveiras literárias. E a La Catrina é uma das mais importantes, inclusive muita gente que nunca ouviu falar sobre ela aqui no Brasil e costuma... Eu inclusive pensava, antes de pesquisar melhor, o pessoal costuma pensar que ela é quase uma entidade, né? Enfim.
E a primeira vez que ela foi feita foi em 1910, numa criação do cartunista e ilustrador José Guadalupe Pousada, né? Que, segundo ele mesmo, segundo o artista, a sua obra tinha o objetivo de dizer, entre aspas, palavras dele: a morte é democrática, já que, no fim das contas, loira, morena, rica ou pobre, toda a gente acaba virando caveira. E assim, essa caveira tem um chapéu típico francês, ela era retratada com roupas aristocráticas, e nisso era uma crítica social em que se pretendia valorizar a cultura mexicana e lembrar que na hora do falecimento todos não passam de um esqueleto, de mesmo aspecto, não importando a classe social. E posteriormente a Catrina foi pintada também pelo Diego Rivera, né? Ele ficou famoso através da esposa dele, que obviamente muita gente que está me escutando deve conhecer, que era a querida Frida Kahlo. E a Catrina, ou La Catrina, que se eu conseguir também eu vou catar alguma foto dela para deixar passando aí enquanto o podcast está rolando. Necessariamente, como eu disse, né, é uma figura de uma dama da alta sociedade, de vestido elegante, glamuroso, e típico da aristocracia mexicana ali do século XIX a início do século XX. Mas, recentemente, até mesmo aqui no Brasil, depois que essa figura passou a ter tanta relevância e a ficar tão conhecida, há vários autores fazendo contos e histórias sobre ela. Inclusive, eu já vi alguns aqui no YouTube mesmo. Aqui no meu canal, infelizmente, ainda não tem. Eu mesma ainda não escrevi nenhuma história sobre ela e ainda não tive nenhum dos autores que eu divulgo, autores e autoras, né, que eu divulgo aqui, nunca me mandou uma história sobre ela. Inclusive, se você é autor ou autora e está escutando esse podcast, quiser me mandar um conto sobre a La Catrina, né, eu tô de braços abertos para receber, porque aqui no meu canal ainda não tem, mas há canais, inclusive eu vou ver até se eu deixo algum na minha lista aqui de outros canais, que buscando aqui nas minhas playlists, às vezes eu coloco vários vídeos, incluindo contos até de outros canais nelas. E há vários, se você jogar o nome La Catrina conto no YouTube, você encontra vários contos e várias lendas sobre ela também, né? Enfim. E no mais, depois dessa viagem super gostosa e super maravilhosa, pelo menos para mim foi muito boa, muito divertida. Para mim é um assunto que eu sempre gosto de falar, né? Essa maneira como os mexicanos celebram essa época do ano. A gente vai chegando ao final do podcast. Há uma lista aqui também do Diletante Cast, né? Há uma lista de outros podcasts com outros temas para quem quiser curtir, para quem quiser ir lá conferir. Há também listas de contos, enfim, o canal tá aí. E no mais, vou me despedindo, desejando um bom dia de finados e finadas a todos e todas. Hoje eu não vou dizer sonhos terríveis e pesadelos inspiradores, como normalmente eu sempre costumo fazer, né? Aqui no canal, essa costuma ser a minha despedida, porque eu vou deixar o desejo de que, com o passar dos anos, das décadas, seja lá que tempo for, principalmente nesses últimos anos, né, em que a finitude humana tem sido algo tão presente, de que as perdas de entes queridos se tornaram para muitas famílias algo muito mais presente, muito mais concreto do que há anos atrás. Eu espero que a maneira como os mexicanos lidam com esse tema e essa celebração maravilhosa em si possa nos ensinar, sabe? Eu sei que é difícil, eu também, sei lá, por mais que eu tenha essa noção, por mais que eu acredite nessa maneira de se ver
a finitude de uma maneira mais leve, mas eu entendo perfeitamente que quando a gente está diante da perda de uma pessoa muito querida, ou não necessariamente sendo só uma pessoa, né, um ente querido, mesmo que seja um animal também, é um tanto quanto difícil, principalmente nas primeiras semanas, a gente conseguir ter essa visão. A nossa cultura não colabora para isso nem um pouco, sabe? A nossa cultura não facilita nem um pouco que a gente tenha uma visão mais positiva mesmo, mais leve da coisa. E eu espero que com o passar dos anos, ao longo de que a cultura do Dia de los Muertos e a maneira como ela é celebrada, e toda a cultura mexicana em si tem sido compartilhada ao redor do mundo, que com o passar dos anos isso possa também ser absorvido por nós, pelo inconsciente coletivo, pelo nosso imaginário, pelo nosso coração, ou seja, que a gente possa também internalizar isso e tentar, pelo menos, vivenciar isso no nosso cotidiano, nas nossas perdas e nas pessoas que nós amamos, que algum dia virão a se tornar finados, né? Enfim. Então, que o Dia de Finados mexicano possa nos inspirar. E no mais, aí embaixo tem esse botãozinho maravilhoso para se inscrever no canal. Eu sou Fernanda Miranda e essa é a nossa essência diletante.